É verdadeiramente incrível. A sonda Messenger de Mercúrio nos surpreendeu com novas descobertas revolucionárias. As primeiras imagens reais revelam um mundo duro e quente, caracterizado por flutuações extremas de temperatura e uma paisagem fascinante repleta de crateras. Estas imagens proporcionam uma visão sem precedentes dos mistérios de Mercúrio, um dos planetas menos explorados do nosso sistema solar. Há uma boa razão para isso. Sua proximidade com o Sol e as condições extremas associadas a isso tornam-no um alvo extremamente difícil e um dos maiores desafios para as viagens espaciais. A maioria das pessoas pensa que Mercúrio é pequeno em comparação com outros planetas e deve ser muito quente devido à sua proximidade ao Sol. É verdade que é pequeno e quente, mas Mercúrio não é tão quente e inóspito quanto seu vizinho Vênus, que está mais longe do Sol. Quem poderia imaginar que o pequeno Mercúrio abrigaria tantos segredos? Apesar de seu tamanho pequeno, com um raio de apenas cerca de 2.440 quilômetros, Mercúrio é um corpo celeste fascinante. É o planeta mais próximo ao Sol e tem uma rotação muito lenta, durando aproximadamente 59 dias terrestres para uma rotação completa ao redor de seu eixo. A órbita de Mercúrio também é bastante incomum, orbitando o Sol em apenas 88 dias terrestres, o que significa que um ano em Mercúrio é mais curto que um dia. Devido à sua proximidade ao Sol e sua órbita excêntrica, Mercúrio experimenta flutuações extremas de temperatura. As temperaturas podem atingir até 430 graus Celsius durante o dia e cair para menos 180 graus Celsius durante a noite. Em comparação com Vênus, isso ainda é um pouco mais frio. Vênus, apesar de estar a vários milhões de quilômetros do Sol, facilmente atinge os 400 graus Celsius, mas não tem flutuações de temperatura tão grandes quanto Mercúrio, devido à sua densa atmosfera. As sondas espaciais tentaram se aproximar deste fascinante planeta várias vezes, mas chegar e aterrissar em Mercúrio é um enorme desafio técnico. Sua proximidade ao Sol é um problema significativo, e sua imensa força gravitacional exige que as sondas espaciais resistam à atração do Sol e se dirijam para o pequeno Mercúrio, entrando em uma órbita estável. A fraca gravidade de Mercúrio torna isso uma conquista difícil, pois é complicado pousar suavemente uma sonda em sua superfície sem que ela se choque ou salte muito forte. Todos esses fatores combinados tornam as missões a Mercúrio um dos empreendimentos mais desafiadores nas viagens espaciais. Além disso, a proximidade ao Sol impõe um desafio adicional, pois as sondas espaciais que exploram Mercúrio precisam ser construídas para resistir às altas temperaturas. Isso requer o uso de escudos térmicos especiais e um planejamento cuidadoso da missão para minimizar a radiação solar. O que sabemos até agora? No mundo dos deuses, Mercúrio é o mensageiro celestial. E de maneira apropriada, a NASA enviou sua própria sonda Messenger a este planeta enigmático. Com esta missão revolucionária, a NASA conseguiu manter um orbitador estável na órbita de Mercúrio por muitos anos. Lançada em agosto de 2004, a sonda atingiu o planeta mais próximo ao Sol em março de 2011, após uma complexa jornada de manobras de sobrevoo ao redor da Terra, Vênus e do próprio Mercúrio. Foi a primeira vez que uma sonda espacial entrou em uma órbita estável ao redor de Mercúrio. A missão de 4 anos da Messenger valeu totalmente a pena e trouxe descobertas incríveis. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o gelo de água poderia existir em um planeta tão quente? Mas foi exatamente isso que a Messenger confirmou. A sonda encontrou gelo de água em crateras permanentemente sombreadas nos polos de Mercúrio. Definitivamente, um dos descobrimentos mais espetaculares que revolucionaram nossa ideia de Mercúrio e das possíveis condições para a água no sistema solar. A Messenger também revelou aspectos inesperadamente dinâmicos de Mercúrio, como sinais de atividade vulcânica e um passado geológico complexo. A missão terminou em abril de 2015, quando a sonda ficou sem combustível e se chocou no planeta em uma manobra controlada
desintegrando-se em sua superfície. Antes de a Messenger começar sua jornada, outras sondas já haviam visitado Mercúrio, embora não com a mesma amplitude e profundidade de pesquisa. A primeira delas foi a Mariner 10, que sobrevoou Mercúrio 3 vezes entre 1974 e 1975, fornecendo as primeiras imagens. É difícil imaginar, mas antes da Mariner 10, não tínhamos ideia de como Mercúrio realmente era. A sonda forneceu as primeiras imagens de perto da superfície de Mercúrio e descobriu seu fraco campo magnético, um achado que ninguém esperava na época. Os pesquisadores assumiram anteriormente que Mercúrio não poderia ter seu próprio campo magnético devido ao seu pequeno tamanho e sua rotação lenta. Após a Messenger, agora é a vez da BepiColombo, uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia, ESA, e da Agência Espacial Japonesa, JAXA. Lançada em outubro de 2018, esta missão, chamada em homenagem ao pesquisador italiano de Mercúrio, Yusuf BepiColombo, nos fornecerá novos e emocionantes dados. BepiColombo consiste em 2 orbitadores, o Orbitador Planetário de Mercúrio da ESA, MPO, e o Orbitador Magnetosfera da JAXA, MMO, que resolverão os mistérios restantes de Mercúrio, especialmente investigando o campo magnético, história geológica e composição superficial de Mercúrio em detalhes. Um dos objetivos mais fascinantes de BepiColombo é investigar os misteriosos halos em Mercúrio. Essas são depressões pequenas e irregulares descobertas na superfície do planeta, cuja formação ainda é um mistério. A missão também tentará descobrir mais sobre a inclinação incomum do campo magnético de Mercúrio e por que está tão fortemente deslocado em comparação com outros planetas. A chegada de BepiColombo à órbita de Mercúrio está prevista para o final de 2025. A exploração de Mercúrio não apenas nos ajudará a entender este planeta único, mas cada nova descoberta sobre os planetas no Sistema Solar completa nosso conhecimento sobre a formação e desenvolvimento de todo o nosso sistema. Mercúrio pode ter estado em outro lugar do Sistema Solar em algum momento, e provavelmente foi empurrado cada vez mais para dentro pela gravidade dos gigantes gasosos. Este jogo ainda é mensurável, e é possível que Mercúrio eventualmente seja empurrado em direção ao Sol por Júpiter, ou que o pobre Mercúrio seja expulso completamente do Sistema Solar. No entanto, os pesquisadores não veem que esse cenário ocorra em muitos milhões de anos. Sobrevoando Mercúrio em um helicóptero, paisagens impressionantes. Imagine fazer um voo de helicóptero sobre Mercúrio. Enquanto sobrevoamos esta paisagem fascinante, a primeira coisa que notamos é a superfície coberta de crateras. Essas crateras testemunham inúmeras colisões com meteoritos e asteroides, contando a história de um passado distante com muitos impactos. A missão Mariner 10, que visitou Mercúrio nos anos 70, revelou este cenário cheio de crateras pela primeira vez. Mais tarde, a missão Messenger forneceu imagens ainda mais detalhadas. Em seguida, vemos os chamados halos, que são depressões planas e irregulares que claramente diferem das típicas crateras. Conforme nosso voo imaginário continua, reconhecemos as enormes planícies como evidências de uma atividade vulcânica passada. É difícil de imaginar, mas essas planícies suaves e vastas poderiam ter sido cobertas por oceanos de magma. A Messenger encontrou muitas pistas sobre essa história vulcânica, incluindo a composição da superfície rica em magnésio e pobre em ferro. Mais adiante, nos maravilhamos com os longos penhascos conhecidos como ROPS, que se estendem por centenas de quilômetros. Essas impressionantes estruturas provavelmente são resultado da contração do planeta, conforme confirmado pela Messenger, que revelou que Mercúrio encolheu ao longo do tempo. Nos polos, podemos ver as crateras que provavelmente contêm grandes quantidades de gelo de água. Apesar da proximidade ao Sol e das temperaturas extremas na superfície, a Messenger encontrou evidências desse gelo, uma descoberta revolucionária que levantou novas perguntas sobre a presença de água em nosso sistema solar. Nosso voo fictício sobre Mercúrio revela um planeta cheio de contrastes e mistérios. Mercúrio é um mundo que cativa nossos sentidos e é verdadeiramente impressionante e diversificado tão perto do Sol.
Pode-se pensar que um planeta pequeno exposto a condições extremas ofereceria apenas uma paisagem árida e carbonizada. Mas não é o caso. Mercúrio é emocionante e quem não gostaria de explorar essas paisagens por si mesmo? Em Mercúrio, o Sol aparece como uma grande bola de fogo no céu. É difícil acreditar que este pequeno planeta, apesar de sua localização desafiadora, conseguiu desenvolver uma história geológica tão rica e variada. A superfície de Mercúrio não é apenas um arquivo de impactos cósmicos, mas também um testemunho de processos internos complexos. As grandes planícies planas podem ter origem em fluxos de lava que uma vez emergiram do interior do planeta. As descobertas das diversas missões a Mercúrio continuaram a complementar nossa imagem deste planeta, e cada missão simultaneamente levantou novos mistérios. À primeira vista, Mercúrio pode parecer um lugar desolado e inóspito, mas uma olhada mais próxima revela um mundo cheio de tesouros científicos. A próxima missão de Bepi Colombo, sem dúvida, revelará mais segredos e provavelmente trará novas surpresas. Explorar Mercúrio é como virar as páginas de um livro antigo que conta a história de nosso sistema solar. Cada página que viramos revela novos segredos e amplia nosso conhecimento do mundo em que vivemos. É uma jornada que mostra o quão dinâmico e fascinante é nosso sistema solar, e o pequeno mensageiro celestial, Mercúrio, desempenha um papel central. Aterrissar em Mercúrio. A ideia de aterrissar em Mercúrio soa como algo saído de uma novela de ficção científica. De fato, uma missão tripulada a este planeta, mais próximo ao Sol, seria um desafio que vai muito além de nossas capacidades tecnológicas atuais. Mercúrio é um planeta de extremos, com temperaturas que atingem até 430 graus Celsius durante o dia e caem para menos 180 graus Celsius durante a noite. Apenas essas flutuações extremas de temperatura tornariam uma chegada e uma estadia prolongada na superfície extremamente difícil. Teríamos que desenvolver trajes espaciais e veículos de aterrissagem que pudessem resistir a essas duras condições. Além disso, a alta exposição à radiação perto do Sol representa um risco insuperável para a tecnologia e os astronautas. Uma viagem a Mercúrio também levaria meses ou até anos, e a comunicação com a Terra seria atrasada devido à distância e à interferência solar. As condições gravitacionais em Mercúrio e sua proximidade ao Sol complicariam a manobra de entrada, descida e aterrissagem. Uma sonda espacial teria que atingir velocidades extremamente altas para poder entrar em uma órbita ao redor de Mercúrio e depois aterrissar com segurança. Embora certamente seja atraente explorar todos os planetas do sistema de perto, é provável que outros planetas e até as luas dos gigantes de gelo recebam visitas humanas muito antes de Mercúrio. Inscreva-se no canal agora. Muitos vídeos incríveis estão a caminho, explorando os mistérios do universo e compartilhando descobertas emocionantes. Afinal, cada novo conhecimento sobre os planetas, cada nova revelação sobre os segredos do espaço, contribui para a riqueza da nossa compreensão do cosmos.